Fala, galera. Tudo bem com vocês? Aqui é Iago, diretor de conteúdo da Lua. Como vocês estão? Me digam aí no chat. Bem, hoje nós temos muito conteúdo para cobrir. Eu estou bem também. Obrigado por perguntar. Nós temos muito conteúdo para cobrir. Deixa eu tirar aqui dessa tela inicial. Mostrar para vocês o roteiro. Aqui está o roteiro da mentoria de hoje. Como nós temos várias coisas para cobrir, já que nós acumulamos duas aulas, né? Tanto a aula de astronomia e exposição quanto a aula de estrelas. Então, nós vamos tentar seguir um cronograma mais apertado, né? Que eu coloquei tempo para cada sessão da aula. Claro, se precisar de mais tempo nas dúvidas, nós vamos gastar mais tempo, sim. Mas nós vamos tentar equilibrar bem o tempo de hoje. Então, começando aqui com o Icebreaker, nós queríamos saber de vocês qual é o seu elemento astronômico favorito, podendo ser constelação, uma estrela, uma DSO, qualquer objeto, qualquer elemento da astronomia. Me digam nesse mentir. Eu vou mandar para vocês aqui no chat o link. Só um momento. Aqui está. Já posso dizer o meu. O meu é M42, que é uma DSO em Órion, a grande nebulosa de Órion. Qual que é o seu favorito, Gabriel? Compartilhe conosco aí, enquanto a gente espera. Cara, eu não tenho muito favorito não, mas eu curto bastante os pilares da criação, né? Eu fiquei muito, eu acho muito irado eles. Ainda mais depois que o professor brincou, né? E depois que ele falou, fez muito sentido que lá nos pilares da criação tem a imagem do Yoda, velho. Se olhar bem direitinho, velho, tem a cara do Yoda e quando você vê, não tem como dizer, velho. É muito engraçado. Eu não reparei nesse detalhe, não. Mas meu elemento astronômico favorito é M42, que foi o primeiro objeto assim que eu observei com esse telescópio aqui. Foi muito bacana. Assim, por mais que seja um dos mais famosos, né? Quase todo mundo que pega um telescópio vai observar M42. Só que mesmo sendo assim um popular, eu fiquei fascinado da primeira vez que eu vi assim, eu fiquei louco. Assim, Certeza, é muito bonito mesmo, 1042. quem está colocando constelações, estrelas, beleza. Eu só quero saber se vocês poderiam compartilhar qual que é o elemento específico, por exemplo. Sirius é uma estrela muito famosa. Sei lá, se vocês gostam de Coisa do Sul, talvez Estrela de Magalhães, talvez Mimosa, não sei. Vamos tentar ser um pouco mais específicos. Vamos ver aqui, Betelgeuse é outra estrela famosa aí. Tem muita polêmica, né? Principalmente o pessoal estava achando que tinha explodido. Supernova. Eta Carinae, nossa, muito bonito Eta Carinae também. Muito bonito. Vou mandar o link no chat novamente, gente. Aí está. Antares também. Scorpion. Caixinha de joias. Muito bonito. Bellatrix, estou vendo aqui agora. Muito bacana também. Ninguém falou Helios de Orion. É um muito famoso também. Opa, eu mandei o link no chat. Vou mandar de novo. Aí, o Gabriel mandou. Kelt 9b. Não lembro de cabeça. É um exoplaneta? Isso daí? Que não parece um exoplaneta. Verdade. Mentaca, Ondenaya, Mentaque, as Três Marias. Muito bonitas também.
Show de bola, galera. Obrigado aí pelas respostas. Agora vamos partir para o conteúdo, não é mesmo? Deixa eu deixar o chat aqui de forma visível. Agora eu vou pegar. Opa, aqui está o roteiro. Só ajustar aqui nas telas. Certo. Show de bola. Então, na aula 3, nós falamos sobre astronomia, exposição e telescópios, certo? Eu quero que vocês me mandem aí no chat quais foram as dúvidas que vocês tiveram sobre esse tema. Nós vamos dar uma ênfase nesses tópicos que vocês querem tirar dúvidas. Nós temos a videoaula, foi a mais longa, se não me engano, até agora. Foi 9 minutos e 40 segundos, ou algo por volta disso. Me digam aí, nós vimos sobre esfera celeste, vimos também sobre coordenadas, é um tema bem matemático, né, coordenadas. Aqui, no entanto, porque vocês não tiveram acesso a... Nós não abordamos trigonometria esférica, mas quando você aborda trigonometria esférica, aí o bicho pega na matemática. E usa muito a parte de coordenadas, né? Depois falamos de alguns movimentos diurnos dos astros. E, por fim, telescópios. Dúvidas, dúvidas, dúvidas. Show. O pessoal está um pouco mais tímido hoje. Vamos lá. Esperando dúvidas. Se não tiver nenhuma dúvida também, pode mandar aí sem dúvidas, que a gente já pode também partir para os próximos tópicos, se achar melhor. Beleza. Então vamos falar de esfera celeste. Bem, esfera celeste nada mais é do que uma esfera fictícia, que a gente imagina, né? Quando a gente está aqui na Terra, a nossa percepção é de que o mundo gira em torno da gente, né? Até por isso que a primeira constatação da humanidade foi que a Terra é o centro do universo, que é algo bem óbvio, né? Quando você algo bem intuitivo quando você olha daqui da Terra para o universo, você vê as estrelas passando ao redor da gente, o Sol passando ao redor da gente, né? No nosso ponto de vista. Então dá essa impressão. Tem um avião passando aqui, mas espero que não atrapalhe muito o áudio. Ah, enfim, então, do nosso ponto de vista, essa percepção de uma esfera ao redor da gente é muito intuitiva. E justamente por isso nós temos a esfera celeste. É um meio de você conseguir mensurar posições a partir do nosso ponto de vista, certo? E como a gente fala que ela tem um raio indefinido, né? Que não é uma casca que fica ao redor da gente. É só uma coisa imaginária. E nessa esfera celeste nós temos alguns pontos, né? Que são ditos aqui. Nós temos os planos e pontos. Nós temos o zênite, que aqui já está envolvido mais com a posição do indivíduo de fato, né? E bem, outros pontos como horizonte, equador celeste. Se vocês quiserem que eu aborde um pouco mais desses pontos, eu também posso abordar. Mas a ideia da esfera celeste é basicamente essa: você ter um meio de falar, olha só, esse ponto, essa estrela está exatamente nessas coordenadas aqui, entendeu? Igual nós temos na Terra, nós temos o sistema ah, geográfico, né? Nós temos a latitude e longitude. Na esfera celeste, nós também temos outros sistemas para poder identificar, que é justamente o que a gente aborda aqui nas coordenadas.
Então, Jair, para calcular estrelas, nós não usamos a esfera celeste. Até porque, como eu já disse, a esfera celeste é, tem raio indefinido. Então, do ponto de vista da esfera celeste, é como se o Sol estivesse à mesma distância da Terra quanto qualquer estrela, entendeu? No espaço. Que é como se fosse tivesse uma casca ao redor da Terra, uma casca fictícia, que mostra todos esses pontos, tudo que a gente consegue observar a partir da Terra. Para mensurar distâncias de estrelas, a gente volta na aula anterior, sobre mecânica celeste, que a gente pode usar, por exemplo, a paralaxe, se o objeto não for muito distante. Se for algo muito distante, como galáxias ou algo desse tipo, a gente pode usar o período de oscilação entre as estrelas variáveis para poder calcular a distância. Mas isso aí já é uma coisa mais avançada também. Mas quando a gente fala de astronomia de posição, a distância entre as estrelas e a Terra não é algo que a gente aborda. O sistema equatorial local e celeste. Beleza? Então vamos lá. Bem, coordenadas, como eu já disse, nós temos o sistema geográfico, que a maioria de nós já é familiar, mas aqui eu só dei uma breve revisão. Nós temos a latitude e a longitude, depois nós temos a alta azimutal, que é fixa na Terra, né? E a Terra se movimenta, então não é algo bom para se dizer muito, para se localizar um objeto. E por isso nós temos os sistemas equatoriais, que são fixos na esfera celeste. E como a esfera celeste não se movimenta, essas coordenadas são fixas, né? Tudo bem, devido ao movimento de precessão e nutação que nós vimos na segunda aula sobre mecânica celeste, essas coordenadas variam com o tempo, mas é um período de tempo muito grande, né? Mas no curto período, nós podemos dizer que essas coordenadas são fixas na esfera celeste, certo? Então, como a Evelyn já nos disse aí no chat, nós temos a coordenada, o sistema equatorial celeste e o sistema equatorial local, né? O celeste ele é totalmente fixo na esfera celeste. E, portanto, nós temos a declinação e a ascensão reta, certo? A declinação nada mais é do que o arco entre o meridiano do astro, com origem no Equador, e o fim no próprio astro, né? Então, por exemplo, aqui, nós temos que esse daqui, que é a letra grega que a gente denomina delta, é a declinação. Aqui nós temos a faixa do Equador, né? Essa aqui é a linha do meridiano do astro. Então, nós vamos medir esse arco sobre o meridiano, correto? Ele tem origem no Equador e vai até o astro, certo? Então, quando a gente fala sobre o meridiano local, a gente está falando que a gente pega essa linha aqui, né? Que só está marcada aqui a parte de cima, mas o meridiano vai até embaixo, né? Entre os dois polos. Nós vamos medir a distância angular entre esses dois pontos, no caso aqui entre o Equador e entre o astro. Já a ascensão reta, precisa que nós lembremos o conceito de ponto vernal, que é a posição do Sol no equinócio de março. Lembra? Nós falamos muito disso na primeira aula, se não me engano. Né? Nós falamos de Sol, ou foi na última aula? Não, acho que foi na primeira. Nós falamos de estações do ano e coisas desse tipo. E a ascensão reta, ela é comumente expressada pela letra grega alfa, né? Ela pode ser tanto expressada como graus ou como horas. Para quem não está muito acostumado a manipular ângulos, pode ser um pouco estranha essa assimilação entre ângulo e hora, né? Então, aqui nós estamos falando que 360 graus é equivalente a 24 horas. E isso a gente usa justamente a rotação da Terra, porque quando a Terra rotaciona 360 graus, se passa um dia solar, no caso, a 24 horas. Então, nós temos essa relação, e sempre que você quiser transformar ângulos em horas, ou horas em ângulos, no caso, ângulo eu quero dizer graus ou radianos, você pode usar sempre uma regra de 3 para poder encontrar essa assimilação. E, por fim, nós temos o sistema equatorial local, né? Por quê? Bem, aqui no equatorial celeste, ele é muito útil, porque ele é fixo na esfera celeste. Então, independente de onde a pessoa esteja na superfície terrestre, ela pode dizer que um astro ele tem uma certa declinação e uma certa ascensão reta. E qualquer astrônomo em qualquer posição da Terra consegue encontrar esse mesmo astro usando essas duas coordenadas. Contudo, também é necessário ter um sistema local, ou seja,
que dependa da posição do astrônomo, do observador, né? E para isso que nós temos, apareceu aqui o sinal de internet instável. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo aí, Gabriel? Tá, tudo legal pra ouvir. Ah, show de bola. Se eu travar, é só vocês falarem que eu repito, beleza? E bem, aqui no sistema equatorial local, nós continuamos usando a declinação, que é o mesmo conceito que nós vimos aqui no sistema equatorial celeste, né, que é o ângulo entre o equador e a posição do astro sob o meridiano do astro. Só que nós acrescentamos o ângulo horário, né, que é justamente, basicamente, o ângulo horário diz qual a posição do astro de acordo com o observador. Uma maneira muito bacana de observar, de entender o ângulo horário, é entender qual é a hora do dia, né? Não é à toa que a gente fala ângulo horário, porque a gente geralmente mede o ângulo horário em unidades de hora. Apesar de que isso aqui poderia ser transformado para ângulos, para unidades de graus ou radianos, igual eu já falei para vocês anteriormente. Quando a gente mede em horas, fica muito claro o que ele quer dizer, né? E aqui embaixo nós falamos que ele aumenta no sentido anti-horário. Então, quando o astro está nascendo, né, e quando o observador está no equador, e no caso essa projeção do equador celeste estaria alinhada com o zênite, né? Se for esse caso, o ângulo horário vai afirmar que o astro está nascendo, certo? É a mesma coisa quando o astro está se pondo, entendeu? E usando o ângulo horário, nós também podemos medir o horário sideral, que é algo que eu mencionei, se não me engano, na aula anterior, em que nós falamos de medidas de tempo, ou foi na primeira aula, se não me engano. E aí nós podemos dizer que o horário sideral ele é igual à soma de um ângulo horário de qualquer estrela mais a seção reta de qualquer estrela. Esse sufixo aqui, asterisco, significa qualquer estrela, tá? Então, se você tiver o ângulo horário de qualquer estrela e somar com a seção reta, você consegue encontrar o horário sideral daquele local. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa no chat. Esse tipo de fórmula já cai na OBA nível 4. Que tipo de fórmula? Aqui eu não falei de fórmula, mas se você está falando de decorar o símbolo de cada coordenada, como alfa, delta, H, isso ainda é muito importante. Sinceramente, eu nem lembro de ver uma questão da OBA abordando coordenadas. Porém, é um tema muito importante para seletivas. Assim, já para a primeira prova da seletiva online, você já precisa saber coordenadas, pelo menos do básico. Então, por isso que eu já abordo aqui. E como nunca caiu, sempre tem chance de cair, né? Mas não precisa memorizar nada. Eu só estou apresentando as ideias, mas se cair na prova da OBA, provavelmente vai ter um enunciado explicando sobre as coordenadas e tudo mais. Até nas listas de exercícios, vocês podem ver que eu sempre dou uma introdução. Né? Por exemplo, na lista de exercícios sobre a aula 2, que eu falei de... Ah, não, desculpa, eu estou pensando na lista 4. É porque eu mexo com muitas listas e acaba confundindo minha cabeça. Mas na lista 4, que foi liberada ontem para vocês, sobre estrelas e fotometria, vocês podem ver que eu explico muita coisa sobre fluxo, lei de Stefan Boltzmann, lei de Wien, até porque vocês não precisam decorar essas coisas, mas se vocês já souberem de antemão sobre esses assuntos, na prova vai ser só uma revisão dessas leis, e vocês conseguem conseguem terminar a questão muito mais rápido e ganhar tempo. Beleza? Então, mais alguma dúvida sobre a aula 3? Se não, eu já vou passar para a lista de exercícios número 3, com os assuntos da aula Astronomia de Posição e Telescópios. Show de bola. Então, vamos lá. Vamos para o próximo tópico da nossa mentoria de hoje,
que é justamente a terceira lista de exercícios, né? Lembrando que eu vou liberar para vocês no Notion os gabaritos das duas listas após a mentoria, mas vamos lá tirar dúvidas. Então, essa aqui é a lista 3. E eu quero que vocês me falem aí no chat quais são as questões que vocês tiveram mais dúvidas. Nós tivemos 3 cartas celestes, se eu não me engano. Questão 2 teve uma carta celeste. Questão 3 teve outra carta celeste. A questão 4, outra carta celeste. Muita prática aí com cartas celestes. Dúvidas, dúvidas, dúvidas. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Tranquilo. Então, acho que a gente pode tentar dar uma visão geral das questões. Dá para revisar todas em 15 minutos, creio eu. Então, vamos lá. Na questão 1, nós temos aqui, novamente, um plano autoazimutal, bem parecido com o que eu passei para vocês em uma das listas anteriores. Se não me engano, a lista 1, mas, novamente, eu sempre confundo a ordem das aulas, porque eu mexo com todas, então acaba ficando confuso um pouco na minha cabeça. Mas, enfim, nós temos aqui o plano autoazimutal, e aqui nós temos alguns pontos, né? Aqui na descrição fala que as letras maiúsculas são pontos na esfera celeste, e as letras minúsculas são segmentos de reta, que na verdade são projeções de uma circunferência na esfera celeste. Então, por exemplo, o equador celeste, quando ele é projetado no plano autoazimutal, ele vira um segmento de reta. Porque se você pegar uma circunferência e projetá-la, você vai ter só um segmento de reta, certo? E aqui nós também temos os polos, né? Que eu não falei qual que é o hemisfério que eles estão. Só coloquei PC, e aqui pode ser norte ou sul, e aqui também norte ou sul, né? E que essa parte bronzeada é abaixo do horizonte, e a parte azulada é acima do horizonte. Correto? Bem, aqui na pergunta 1.1, vocês precisavam falar, indicar quais são os pontos, né? Então, considerando que PC com o sul é o ponto superior e que o norte está no ponto inferior, ou seja, esse daqui é o hemisfério sul, esse daqui é o hemisfério norte, nós precisamos indicar os outros pontos, né? Se aqui é o polo sul, esse aqui vai ser o ponto cardeal sul. Se esse aqui é o polo norte, esse aqui vai ser o ponto cardeal norte. E nós também temos zenit e nadir, né? Que é só por definição, zenit 90 graus acima do observador e nadir diametralmente oposto ao zenit. Então aqui nós conseguimos responder as perguntas, correto? Agora nós precisamos falar quais são os segmentos de reta, né? E você precisa olhar aqui as descrições, correto? Aqui fala que os astros com órbita nessa circunferência ficam 12 horas acima e 12 horas abaixo do horizonte, ou seja, isso aqui é o equador celeste, né? Isso aqui envolve muito o conhecimento de movimento diurno dos astros. Aqui fala que os astros são circumpolares nos dois casos, né? Porque aqui a gente está falando, a gente está usando aqui, fala aqui, olha só, os astros com órbita nessa circunferência ou declinações menores ficam 24 horas acima do horizonte para o observador apresentado, né? Então aqui a gente está olhando a questão de circumpolaridade, correto? Porque aqui, olha só, se o astro anda aqui acima desse segmento de reta, ele nunca vai ficar abaixo do horizonte, ele sempre vai ficar indo e voltando nessa faixa aqui. Lembrando que essa parte preta aqui
é o horizonte, ele nunca vai para baixo do horizonte. Se ele tivesse uma declinação entre esses dois segmentos de reta, a sua órbita seria nesse sentido, correto? E vocês podem ver que no finalzinho aqui o astro ficaria abaixo do horizonte. Portanto, ele não seria circumpolar. Mas se ele ficar nessa faixa A ou acima da faixa A, ele vai ser circumpolar. E aqui embaixo a mesma coisa, aqui a outra ideia, né? Ele nunca vai aparecer se ele estiver entre o polo e esse segmento de reta. Ou seja, ele é circumpolar no outro hemisfério. Show, show, show. Alguma dúvida sobre essa questão 1? Acho que ela é bem direta, se você conseguir aplicar os dados, os conceitos da aula, não tem erro. Colocar ali nos... Tem dois ali que não tem nada na 1.1. É o ponto celeste, ponto cardeal leste e o cardeal oeste. Sim, eles ficam sem nada. Porque aqui nós temos somente 4 letras, A, B e C, e nós temos 6 alternativas. Aí você só seleciona as que forem corretas. E só fazendo um adendo, o ponto cardeal leste e o ponto cardeal oeste, eles ficam no mesmo ponto aqui no plano azimutal. É justamente no ponto central, certo? Porque a gente está olhando, isso aqui é por causa do ângulo de visão que a gente está observando esse plano azimutal. Como aqui está o ponto cardeal norte, aqui está o ponto cardeal sul, os pontos leste e oeste ficam no mesmo ponto e fica justamente no centro do plano azimutal. Essa questão eu tive dificuldade de identificar onde está o ponto norte e o sul. Como você identifica assim, olhando a imagem? Certo. Olhando só a imagem, não tem como saber. A coisa mais importante é que aqui no enunciado da pergunta 1.1 fala que o PCS é o ponto superior, correto? E que PCN é o ponto inferior, correto? Opa. Pronto. Então, qual que é o ponto superior? É esse daqui de cima, o superior. Esse aqui é o inferior, correto? Se esse aqui é o PCS, ele é sul. Ele é o polo celeste sul. E aqui embaixo é o polo celeste norte, correto? E uma vez que você define esses polos, você sabe que esse aqui é o hemisfério norte, esse aqui é o hemisfério sul, e é só você trabalhar para encontrar os outros pontos. Entendeu? Eu entendi sim, mas na imagem ali está só PC, né? Você identificou o ponto norte e sul, sendo o PCS e o PCN, através dessa linha verde que está cortando? Essa é do meio? Não, você não consegue observar, você não consegue falar qual que é PCS, qual que é PCN, só pela figura. Porque essa figura poderia ser qualquer caso. Só que você tem que ir para o enunciado da questão. Isso aqui, o que está em vermelho é o meu comentário para a resolução da pergunta. Só que essa parte aqui, olha só, considerando o PC como isso aqui é o enunciado da questão. E você tem que usar o enunciado para poder interpretar a figura e aí você consegue entender o resto da questão. Entendeu? Enfim, arrumei aqui já. Eu tinha feito errado um ponto. Show de bola. Então, seguindo aqui, nós temos a questão 2. Ela é bem direta, né? Nós temos aqui uma carta celeste. Nós temos algumas estrelas numeradas e aí você tem que responder algumas afirmações sobre esses pontos. E é só conhecimento mesmo de céu, né? Aqui fala que a estrela 1 ela é a estrela mais brilhante do céu noturno, recebe o nome de Sirius e a constelação pertence à constelação de Chico Maior. Correto. Esse aqui é justamente Sirius. Depois nós temos a estrela 2. Ela fala que ela é a segunda estrela mais brilhante do céu noturno. Correto. Que é a estrela Canopus. Ela é, de fato, a segunda estrela mais brilhante do céu noturno. Então, a primeira afirmação está correta. Recebe o nome de Canopus. Também está correto. Só que a próxima afirmação é incorreta. Fala que pertence à constelação Cão Menor. Isso aqui não é verdade. Canopus pertence à constelação de Carino, né? Ou Quilha em português.
Então, essa aqui é a parte errada da questão. Depois nós temos a estrela 3, né, que é justamente a estrela alfa do Cruzeiro do Sul, correto? Chamada também de estrela de Magalhães. No qual nós temos aqui as afirmações. Nós temos que é a segunda estrela mais brilhante do Cruzeiro do Sul, já está errado, a estrela mais brilhante é a alfa, recebe o nome de estrela de Magalhães. Então, o nome está correto. Inclusive, todos os nomes aqui estão corretos, né? O que pode estar errado é a troca, né? Igual aqui na questão, na opção 2 eu disse que é de Camanhã, mas na verdade é de Carina, mas os nomes estão todos corretos. E na verdade, a estrela de Magalhães é a estrela alfa, é a mais brilhante. Então, isso aqui está incorreto, errado. Depois nós temos a quarta estrela, que no caso é a segunda mais brilhante, também chamada de mimosa. E aqui fala que é a mais brilhante, né? Então, essas duas que foram trocadas, se só trocasse aqui a parte brilhante entre as duas alternativas, a gente poderia dizer que elas estão corretas. E o nome é de fato mimosa. E por último, nós temos mais uma afirmativa, mais uma alternativa correta, que é a estrela alfa de Centauro, também chamada de Radio Centaurus, que é justamente a numerada 5. E depois nós temos que dizer qual que é o sentido de rotação dessa carta celeste. E aqui fala que esse ponto mais, aqui no centro, é o polo celeste sul, né? E pede para você dizer se é no sentido horário ou anti-horário. Ou seja, se o céu está rotacionando no sentido horário, né, que é o sentido que eu estou fazendo aqui com o meu mouse, ou no sentido anti-horário, correto? E você tem que lembrar lá dos pontos cardeais. Se esse aqui é o polo celeste sul, quer dizer que esse aqui é o polo celeste, que esse aqui é o ponto cardeal sul. E, portanto, aqui na esquerda nós temos o leste, e aqui na direita nós temos o oeste. E como nós sabemos, o céu se movimenta de leste para oeste. Portanto, esse aqui é o movimento de rotação dessa carta celeste. Só uma dica, sempre que você olha para o polo celeste sul, a rotação vai ser no sentido horário, sempre que você olha no polo norte, o sentido de rotação vai ser no sentido anti-horário. Mas se você ficar com dúvida, é só você pensar nos pontos leste e oeste e sempre lembrar que o céu se movimenta de leste para oeste. Só uma dúvida, esse seria um movimento aparente, né? Sim, de fato. Mas o movimento real é ao contrário. Sim, a Terra se movimenta de oeste para leste, e, portanto, a gente tem a impressão de que o céu se movimenta de leste para oeste. Ah, tá, beleza. Porque isso aí só lembrar da questão lá da esfera celeste que eu falei antes, né? Quando a gente fala de esfera celeste, a gente imagina que o universo inteiro se rotaciona ao redor da Terra, né? Por isso que a gente fala nessa questão de até um jeito fácil de identificar, né, as suas coordenadas é você apontar o braço direito para onde o Sol está nascendo, você fala que é leste, vai até o oeste, e você consegue determinar os pontos cardeais da sua posição. Show de bola! Nós estamos chegando quase nos 15 minutos. A questão 3 é muito parecida com a questão anterior. Eu fiz questão de colocar muitas questões sobre carta celeste, porque é muito importante para a OBA. Aqui nós temos que identificar a Polaris, né? Que é alfa de Ursa Majoris, que é alfa de Ursa Maior, correto? É justamente a estrela que fica bem próxima ao Polo Celeste Norte. Depois nós perguntamos se as estrelas são circumpolares, e essa você olhar aqui a órbita da estrela, né? Todas as estrelas que estiverem dentro dessa circunferência aqui, elas vão ser circumpolares, porque elas nunca ficam abaixo do horizonte, mas todas as outras estrelas que ficarem fora dessa circunferência não vão ser circumpolares. Por exemplo, Gama de Ursa Maior, Alfa de Lyrae, essas aqui estão fora, quando elas forem rotacionar, elas vão ficar abaixo do horizonte, e, portanto, elas não são circumpolares. Depois nós temos a questão 4, nós precisamos marcar as Três Marias, o cinturão de óleo, né, com um quadrado. Depois nós precisamos marcar as Pleiades de Touro. E depois nós precisamos identificar esses planos. Aqui nós temos o plano A e o plano B, e é só você olhar
as constelações que cada plano passa, e você já consegue identificar qual plano que é qual. Por fim, uma questão sobre analemas, né? E essa você lembrar da conteúdo também é muito uma questão muito teórica também. Pergunta qual que é a imagem de um analema possível, qual que é o formato possível de um analema. E lá da aula da terceira aula, vocês sabem que o analema precisa ter um formato cíclico, correto? E seus braços precisam ser desproporcionais. Então, a única alternativa possível é essa que está marcada aqui. A primeira poderia ser possível se nós não tivéssemos uma órbita elíptica, né? Mas nós temos uma órbita elíptica e, portanto, as velocidades orbitais da Terra são diferentes, o que causa essa desproporcionalidade entre os braços do analema. Essas de baixo nem são cíclicas, então, quando eu falo cíclicas, eu quero dizer no formato infinito. Então, você pode descartá-las de cara. Por fim, nós temos aqui uma questão que pergunta sobre os fatores que causam o formato do analema. Isso aqui, novamente, é uma questão muito teórica. A inclinação entre o equador celeste e a eclíptica, que é justamente o que causa esse formato cíclico, parecido com um símbolo do infinito. E o formato elíptico, que causa justamente a desproporcionalidade entre os braços do analema. Então, alguma dúvida sobre essas três últimas perguntas que eu falei? Um pouco corrido, porque a gente já está chegando no prazo para esse tópico, mas se tiver alguma dúvida, eu posso tirar rapidamente. Pode voltar para mim rápido só? Eu parei na 3.2, estava passando lá, e eu peguei a 5 e o resto é 5. Falta a 3 para mim, a 4.1 e o resto é 4. Tá, você quer que eu repito? Não, eu printei já, 3.2 eu printei. Ah, sim. Não precisa se preocupar com isso, não. Vocês vão ter acesso a esse PDF aqui também, no gabarito. Uhum. Show de bola. Então, já posso passar para o Gabriel. Tá tudo certo aí, Gabriel? E pessoal, tá dando pra me ouvir legal aqui? Sim. Sim. Perfeito. Tá, então, agora, né, a gente vai dar tirar suas dúvidas, no caso, né, da matéria de estrelas e fotometria, da aula 4. Então, se vocês quiserem ir tirando suas dúvidas, escrevendo aí no chat, né, suas dúvidas, eu vou compartilhar aqui a tela. Tá dando pra ver legal a tela aqui? Sim. Tá, perfeito. Então, quais foram, né, as dúvidas de vocês aí? Tem bastante conteúdo aqui. Ixi. Esse cachorro latindo é foda. Mas enfim, tem bastante conteúdo aqui, né? Se vocês tiverem dúvidas específicas. Pronto, acho que agora paramos de... Não, pera. Eu falei cedo demais, pelo amor de Deus. Enfim. Tem bastante conteúdo legal aqui, né? Vai ter um pouquinho de reações nucleares, evolução estelar, vai ter também sobre o Sol, né? As camadas do Sol, analemas, né? Fazendo mençãozinha de analemas, fotometria, as leis aqui de radiação e tudo mais, né? Então, se eu falar aqui mais perto do microfone, melhorou? Tá mais alto, tá mais nítido a minha voz? Perfeito. Perfeito. Agora, então, só esperando as dúvidas de vocês, né? Não se acanhe, né? Pode ser qualquer dúvida. Até se forem perguntar um mais um igual a dois, né? Daqui dos conteúdos, né? Mas enfim.
Vocês conseguiram chegar a fazer a lista dessa aula 4? Eu não cheguei a fazer a lista, mas assisti o vídeo aula. Eu tenho um pouco de dúvida em fissão e fusão. Pera, é dúvida onde? Fissão e fusão. Ah, fissão e fusão, certo. Tá, tranquilo. Então, fissão e fusão, né, são dois processos químicos, no caso, dois processos físicos, na real, que em ambos os casos, né, ocorrem, né, a liberação de energia. E essa energia, né, pode ser utilizada de várias formas, né, dependendo de como for organizada. E em muitos casos, no caso de fissão, né, a gente está utilizado aqui na Terra em bombas atômicas e afins. E a fusão é muito mais utilizada, né, no núcleo, né, das estrelas. Então, acho que é interessante, né, ter essa noçãozinha de como é que funciona. Mas aí, comentando, né, fissão, o que é que acontece com a fissão? Nós temos dois átomos, ou nós temos um átomo, e esse átomo, nós, por exemplo, jogamos um nêutron nele, se não me engano, então, enfim, alguma outra partícula, e naquele momento, né, que essa partícula se junta com a outra que a gente está analisando, ela se torna instável, aí ocorre um decaimento, né, e esse decaimento, né, vai se liberando diversas partículas, aí isso meio que ocorre meio que um efeito em cadeia. Tinha só uma partícula instável, essa partícula se dividiu, liberou várias outras partículazinhas que colidiram com várias outras partículas que se tornaram instáveis e ficaram nesse processo até não ter mais nenhuma partícula instável. Então, tipo, essa reação em cadeia libera muita energia mesmo. As bombas atômicas que se digam, né? E a diferença, né, da fissão para a fusão é que a fusão, né, nós temos vários elementos, né, pode ser núcleos, pode ser nêutrons afins, vai depender do que a gente está observando, e eles podem se unir e se formar em apenas um átomo. E o que acontece, né, aqui é muito utilizado aquela equação de Einstein, né, que a gente vê muito, que energia igual delta M, né, variação de massa, vezes C ao quadrado. Então, quando acontece a fusão, a gente vai meio que, entre aspas, medir a massa antes e depois, vai ter uma pequena quantidade de massa, né, que, entre aspas, sumiu, só que não sumiu, né, foi convertida, né, em formato de energia, né, tanto que tem muitas reações que levam em consideração e botam raio gama, né, que a gente utiliza, né? Que é um fóton altamente energizado. E isso, as bombas atômicas são de fissão, né? Para acontecer a fusão, geralmente são temperaturas absurdamente muito altas. E até o momento não temos nenhuma tecnologia, né, que consiga fazer reação de fusão de forma cotidiana, né, no nosso dia a dia. Aí, por enquanto, tá inviável, né, pra gente utilizar a fusão no nosso dia a dia, então, enfim, acho que nem bomba de fusão direito tem, na real, mas, pra vocês terem uma noção. Mas eu já vi em alguns lugares que tem vários projetos, né, querendo tirar proveito desse mecanismo, que realmente é bastante energia, né, e entre aspas, sim, lembrei agora, um comentário importante entre os dois, né, que fissão, né, acontece, libera muito componente radioativo, né? Então, o produto da fissão, né, o estado final, tem muito produto radioativo que faz mal, né, para a saúde, para os humanos e afins de animais. Já a fusão não é como se fosse uma reação mais limpa, entre aspas. Os produtos geralmente não são radioativos para a gente. Mesmo se tivéssemos, para que a fusão seria benéfica aqui? Cara, se tivesse, seria bem mais energia e teria um aproveitamento bem melhor, né? Claro, se a gente conseguisse, né, lidar com a quantidade absurda de energia e, de fato, fazer a fusão acontecer de forma sistêmica. Como eu mencionei, né, também tem o benefício de que, qual o nome? Os reatores que é utilizado para fazer energia também, né, as usinas nucleares, na real, utilizam também fissão, né, e liberam muito produto radioativo, né, e, putz, isso aqui é meio merda, né, para o nosso planeta. Aí, se tivesse a fusão, não teria tanto esse problema. Energia renovável, não lembro agora se encaixa no conceito de energia renovável.
acaba sendo bem abundante, né, fazer, porque tem geralmente a quantidade de átomos que são utilizados é bem menor do que numa fissão, mas eu não sei se chegaria a ser chamado de renovável. Formato do cogumelo tem a ver com a radiação, tipo da bomba atômica. Eu não lembro agora qual é o que é que explica esse formato do cogumelo. Eu realmente não lembro. Tu lembra, Diago, se a justificativa para ter aquele formato ou não? Cara, eu também não lembro. Provavelmente é só uma questão física mesmo, de ter do formato da fumaça, mas eu creio que não tem nada a ver com radiação, não. É, perfeito, então. Vocês têm mais alguma dúvida aqui, né? Nos ciclos, né? Então, evolução estelar aqui, bem legalzinho, só as camadas. Analemos, fotometria. Fotometria é absurdamente importante. Na OBA, muitas vezes, né, a gente utiliza nos vários conceitos de luminosidade, fluxo, magnitude e as teorias de radiação. Na seletiva também é bem utilizado. É um tópico bem aproveitado. Eu acho que se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, comenta aí quem não tiver dúvida nenhuma, só pra gente ter uma noção. Que aí, se ninguém tiver dúvida nenhuma, a gente pode já seguir, né? Certo. Sobre o analema, né, da dúvida da Emily. Cadê o analema? Cadê? É um dos tipos de movimento que tem. Calma, deixa eu abrir aqui. Ixi, sumiu o formato. Ah, não, formato aqui, solto aqui. O analema, ele tá... formato... No caso, ele tá envolvido, tá relacionado com o movimento diário, né? O deslocamento diário do Sol no mesmo momento. Aí, esse deslocamento acontece também, né? Por causa da inclinação, né? Tanto que tem um caráter cíclico. E acaba sendo tipo algo mais visual, né? Porque o analema é como se a gente pegasse todos os pontos, né? Toda essa diferençazinha para observar. Mas de fato, tipo, não sei se a gente, não, no caso a gente não poderia dizer, sei lá, é um movimento bem específico, tá? É mais por causa é, do da configuração, né, que a gente está vendo o Sol. Queria que explicar essa parte de camada 6 do Sol ser mais quente, 4, 5, tipo de energia mais quente de inúmeras questões. Tá, vamos ver aqui. Tá, camada 6, cadê a camada 6? Por vamos à fotosfera. Camada 6, ser mais quente para 4 e 5 de tipo de energia. Caraca. Cara, agora eu não lembro a justificativa. Tu lembra, Iago? Justificativa da camada da coroa ser mais quente que a cromosfera e a fotosfera? Me deu um branco legal agora em relação a isso. Sim, é por causa dos campos magnéticos que são gerados por causa das erupções solares. Eu acho que tem uma observação embaixo, não tem não, na parte de Tem variação do variação de campo. campos magnéticos, geram íons e os íons acabam aumentando a temperatura dessa atmosfera. Ah, perfeito. As estrelas que geram todos os outros elementos da tabela, ou as estrelas que geram todos os outros elementos da tabela periódica, menos o hidrogênio. Acho que basicamente, né? No caso, é interessante só fazer um comentário que tem muito elemento que existe, né? Só que acaba sendo um elemento artificial, né? Tanto que a gente tem muitos
de muita gente que chama de elementos artificiais, né? Que a gente não encontrou de jeito nenhum na natureza, né? E a gente só encontrou em experimentos em laboratório. Então, a gente pode dizer que, tipo, a maioria que a gente conhece, pelo menos, que sim, mas que não necessariamente todos. Fazendo só uma observação nisso daí, eu acho, quando eu aprendi sobre isso, eu achei muito legal. Se for lá na parte de evolução estelar, Gabriel, ahn, Isso mesmo. acho que tá lá em cima. Ah, não, tá aqui. Isso. Ahn, creio eu que tem alguma parte aí que fala. Aí na parte de casca de cebola, nós temos todos os elementos entre o hidrogênio e o ferro sendo criados, né? Que é a chamada camada de cebola na estrela. Então, todos esses elementos na tabela periódica são criados dentro da estrela. Só que quando nós temos a supernova, eles podem até abrir lá embaixo a parte de supernova, nós temos os elementos criados entre o ferro e o urânio, né? E aí, a partir do urânio, a gente não consegue criar em supernovas. Aí, se eu não me engano, a partir do urânio já são todos artificiais, mas eu posso estar errado. Mas é isso. Inclusive, o motivo dos elementos pararem na casca de cebola no ferro é porque, a partir do ferro, as reações seriam endotérmicas, ou seja, eles teriam que absorver energia ao invés de liberar. E não é vantajoso para a estrela fazer esse tipo de reação. Sim, isso é um comentário realmente bem interessante. Eu, eu também, quando eu aprendi, não, eu aprendi depois, mas é bem irado mesmo, essa ideia da casca de cebola até o ferro, né? Essa parte da reação endotérmica. E supernova também, acho conceito bem irado, né? Porque é tanta energia liberada, né? Como o Iago falou, é tanta energia liberada, mas tanta energia liberada que até essas reações não tão favoráveis, né? Das reações endotérmicas acabam acontecendo. Aí vai criando esses demais elementos. Faltando aqui uns 2 minutinhos para terminar essa sessão. Se tiverem mais dúvidas aí para a gente falar, para tirar, aí a gente continue nas listas. Estão com mais uma dúvida? Não? Então, podemos Esse continuar, né? material foi disponibilizado em algum lugar? Oi? Esse material foi disponibilizado em algum lugar? Sim, a gente está sempre disponibilizando essas aulinhas, né? Junto com vídeo, no Discord, e-mail e afins. Entendi, obrigada. Né? Então, bora continuar aqui para as listas. Tá dando para ver a lista já? Sim. Perfeito. Zoom, então, vocês conseguiram fazer a lista? Tem dúvida aqui nas listas? Ou então, posso seguir a mesma ideia do Iago, né? De tentar ir resolvendo o máximo possível no tempo de 15 minutos? O que é que vocês preferem? Eu só consegui resolver o primeiro, então para mim pode resolver todos com você. Tá, tranquilo. Então, vou continuar aqui. Se alguém tiver alguma dúvida específica, comenta pra gente aproveitar aqui o máximo possível do tempo, né? Deixa eu ver. Eu acho interessante e corrigindo a partir daquelas que vai abordar mais sobre a lei de Kant ou outras coisas assim. Eu acho que essa da teoria é mais boa, onde mexe mais com cálculo, sabe? Resolver primeiro.
As questões mais de cálculo, não entendi. Tá, então acho que a gente pode começar com essa questão 3 aqui, né? Então, ele começa a introduzir o conceito de luminosidade, fluxo, né? E mostra as cascas energéticas, né? Cada casquinha meio que apresenta intensidade de energia. Aí menciona aqui, né, na unidade watt, né, que é joules por segundo, e fluxo, né, que é watts por metro quadrado. Aí mostra, então, como é que funciona o comportamento, né, decaimento quadrado dessas cascas esféricas para o fluxo. Deixa eu ver. Tá, então, fluxo em função da distância, né? Aí, beleza. Primeiro ele comenta, né, então, qual a distância entre a Terra e o Sol, né, aproximadamente 1,510 a 11 metros. E diz que a luminosidade do Sol, né, meio que a intensidade desse brilho do Sol, vale 3,810 a 26 watts, né? Então, isso é bastante energia. Aí ele quer que a gente calcule, então, o fluxo solar que recebemos. Então, a gente basicamente vai fazer uma aplicação de fórmula, né? Então, o fluxo Sol igual luminosidade do Sol dividido por 4π distância ao quadrado. Aí substituímos aqui os valores, encontramos que esse fluxo solar, né, é aproximadamente 1.400 watts por metro quadrado. Né? Questãozinha mais direta, né? Aplicaçãozinha que a gente acabou de ver. Aí tem o item 3.2, que menciona, né? Então, fluxo de Sirius recebido da Terra é aproximadamente 1,210 a menos 7, né? Então, depois do Sol, esse seria o fluxo mais brilhante, né? Ou é o fluxo mais forte de uma estrela que chega na Terra. E temos, então, a luminosidade, né, do Sirius, que é 9,710 a 27. Então, ó, fazendo uma comparação rápida, né, a gente consegue ver, então, que a luminosidade de Sirius é mais fraca do que a luminosidade... Mais fraca não, foi mal. É mais forte do que a luminosidade do Sol. E... tem outro aqui, não tinha esquecido. Tá escrito, falta aqui, enfim. Aí ele pergunta, né, se tivesse a Terra a uma mesma distância do Sol e de Sirius, né, qual estrela possuiria maior fluxo? A gente pode seguir aqui, então, né, seguir essa razão entre o fluxo de Sirius e o fluxo do Sol. Aí a gente substitui, né, a equação que a gente acabou de ver. E vamos ver que esse fluxo vai depender basicamente, então, das intensidades das luminosidades. E como, né, luminosidade de Sirius maior do que a luminosidade do Sol, então, fluxo de Sirius também é maior que o fluxo do Sol. Aí respondemos aqui o item dizendo que é Sirius, né? Aí temos aqui a questão 4, que ele vai mencionar aqui, né, como é que se comporta essa luminosidade. Essa luminosidade segue um padrão de um corpo negro, né? Corpo negro em equilíbrio termodinâmico, né? E ele diz, então, que essa luminosidade, né, é proporcional ao raio ao quadrado da estrela vezes a sua temperatura quarta. Também introduz o conceito não, mas a formulazinha da lei de Wien, né, que então, quando a gente tem um corpo negro, a gente consegue observar o seu comportamento de emissão, e quando a gente faz o gráfico disso, a gente consegue encontrar um ponto de intensidade máxima. Aí esse ponto de intensidade máxima tem um comprimento de onda associado, né? Então, esse lambda máximo, né, que a gente geralmente chama, e esse lambda máximo depende basicamente, né, da temperatura da estrela. E B sendo uma constante, né? B sendo 2,9 10 a menos 11. Menos 3, foi mal. Aí, né, ele pergunta, se o raio de uma estrela, né, for reduzido pela metade e sua temperatura for multiplicada por 2, o que é que vai acontecer com a luminosidade, né? A gente pode seguir, então, esse fator de proporção. Então, se o raio divide por 2, né, então, na real, vai dividir 1 sobre 2 ao quadrado, então, vai reduzir 1/4. Mas, ao mesmo tempo, né, a temperatura vai aumentar 2 vezes. Só que esse fator de proporção está elevado à quarta, né? Então vai ficar 2 à quarta. E é basicamente o que ele está fazendo aqui, né? Então, seguiu, né, a proporção, né? Fez a divisão. Encontrou, então, essa relação dos raios, das temperaturas, né? E substituiu os valores, né? Então, 1 sobre 2 e aqui sendo 2, né?
Então, isolando, a luminosidade final vai ser 4 vezes maior que a luminosidade inicial. Entendeu? Tá, e ele apresenta então aqui, né, o raio do Sol e sua temperatura. Sabemos que essas características são as mesmas características, né, da estrela de Sirius. Seu raio e sua temperatura, então pediu para encontrar a relação das luminosidades. Aí, novamente, né, só a aplicação da formulazinha lá em cima. Aí nós vamos substituir. Botamos os valores, né, as temperaturas. E esse cálculo vai ser bem mais fácil com a calculadorazinha, né, durante a prova, que vai poder usar. E fazendo substituição, então a gente vai ver que é aproximadamente 600 vezes maior a luminosidade de Sirius em relação à luminosidade do Sol. Aí a pergunta 4.3, ele vai utilizar a lei de Wien, então a gente vai calcular esse lambda máximo para o Sol e o lambda máximo para Sirius, né, como está pedindo aqui, os picos de emissão. E é também, né, aplicar a fórmula e vamos encontrar então esse lambda. Aí nós vamos precisar utilizar essa noção meio que associar, né, o comprimento de onda com uma cor. Então, mais próximo do 700 a gente tem um avermelhado, mais próximo do 400 nós temos um roxo, né, um violeta, tendendo ali próximo do azul. Então, né, seguindo esse padrãozinho, nós vamos dizer então que a primeira, cadê? Primeiro, né, que é o Sol, que é 500 aproximadamente, né? Então vai ser aqui o ciano, né, pro verde, né? Ciano pro verde. E o violeta pro azul, né? Sendo 2. 3, 10 a menos 7, né? Os 300 por aqui. Mais ou menos aí. Essa seria mais ou menos a coloração de Sirius. Tanto que quando a gente olha, né, no próprio céu noturno, ela é bem azul. Deixa eu ver. Tá, questão 5. Tá, a questão 5, né? Ela vai falar sobre o método de trânsito. Então a gente vai conseguir observar a luminosidade, né, a quantidade de brilho que a gente está recebendo do planeta, da estrela, afins e seu corpo que está transitando. Em algum momento, né, vai ter esse vale, né, essa redução de brilho. Aí a gente vai conseguir bastante informação com esse gráfico. E aí primeiro ele pergunta, né, então, o primeiro item, né, pede os exoplanetas abaixo que poderiam ser descobertos, né, por esse método. Inclusive, né, esqueci até de mencionar, né, que esse também é um método de descobrir os planetas. Então a gente vai observar, né, cada um das configurações e vamos ver se elas são perceptíveis, né, pelo método de trânsito ou não. Então, basicamente, o método de trânsito a gente tem que observar se vai ter ou não decaimento de energia decaimento de brilho, né, durante um intervalo de tempo. E isso só aconteceria, né, nesse primeiro item, nesse segundo item, nesse segundo item e nesse terceiro item. Em todos esses casos, a gente está vendo uma queda, né, no brilho, em todos os outros não. Está sempre circundando, mas a gente não vai ter esse decaimento do brilho. Aí temos então 5.2, né? Então temos os raios, né, da estrela e do exoplaneta e pediu para a gente determinar a luminosidade de L1 e L2, né? Então a gente vai ter que fazer o seguinte: se a gente observar aqui, a gente vai ter que a luminosidade vai depender da área superficial que a gente está observando. Só que vai ter, né, durante essa redução, né, que não vai ter uma parcela brilhando. Então a gente tem que pegar essa área superficial da estrela e subtrair a área, né, associada a esse planetinho. Então a gente volta aqui e começa a fazer as contas disso, né? Então nós temos a área, né, de 1, do trânsito 1, a área aqui, né, T1, e temos a área em 2, né, que é essa com a subtraçãozinha que eu mencionei. Né? Então basta subtrair, né, a área transversal do exoplaneta e a área transversal correspondente à estrela. Então, nós como sabemos que a luminosidade, né, depende proporcionalmente à área, então nós temos que a divisão vai ser basicamente a razão das áreas, né? Então, nós vamos encontrar essa relação aqui, nesse item, né, fazendo a substituição da fórmula. Então, nós vimos, né, tá aqui agora nós temos 5 minutinhos ainda. Vamos ver aqui.
Cadê? Questão 3 nós já vimos. Acho que podemos voltar aqui para a questão 1 e 2, fazendo os comentários rápidos. Vou até fazer um comentário, né, aproveitando. Aqui na questão, né, ele vai mostrar as camadas, né, a gente vai ver que tem um núcleo, né, no seu centro. Aí logo em seguida, né, vai ter a zona radiativa, ou seja, logo acima do núcleo, né, vai ter muita radiação, que são os raios gamas, né, que eu tinha mencionado. Só que a partir de um momento, né, vai ter, como se fosse meio que entre aspas, não é exatamente um líquido, né, mas parece um líquido que a gente vai ter convecção, né, então, tipo, vai acontecer aquela parada que a gente vê que a, meio que a área, né, mais fria vai descendo, a área mais quente subindo, né, vai ter essa convecção, né, da temperatura. Então, essa seria a zona convectiva. Aí, logo em seguida, nós vamos ter a fotosfera, né, que a gente utiliza como a temperatura do Sol que a gente está vendo, né? Então, ou a temperatura que a gente consegue ver, né, do Sol, entre aspas. E aí, logo em seguida, vão ter as camadas mais externas, né, que a cromosfera, né, e a coroa. Então, questão 1.2, né? Então, a gente pergunta quais as formas de transmissão de calor da camada 2 e 3. Camada 2 é a camada radiativa e a camada 3 convectiva, né? Como eu mencionei, vai ser transmitido por radiação e transmitido por convecção, que já responde a questão aqui. Aí temos item 1.3, né? Ele vai perguntar... sim, ele vai fazer basicamente a pergunta, né, que tinham feito mais cedo, né? Do fato da camada 6 ser mais quente que a camada 4 e 5. Aí ele menciona, então, que há variação dos campos magnéticos, né? Tem essa influência. Aí nós temos aqui a questão 2. Questão 2, né? Energia proveniente do Sol, originada por meio do ciclo PP, né? Próton e afins, e pode ser simplificada da seguinte maneira, né? Esse gamazinho aqui é o que seria a energia que a gente recebe. Então, né, nós temos esse deutério, né, e o trítio, são isótopos do hidrogênio. E o hélio, né, 4,2, né, é um átomo de hélio, enfim, nêutron, enfim, estou fazendo a exemplificação. Aí as massas atômicas envolvidas nessa reação são dadas seguintes, né, ele dá essa informação. Aí ele pergunta, calcule a taxa de massa perdida em porcentagem usando a reação nuclear dada. Então, né, ele dá a dica aqui, né, que essa taxa é nada mais, nada menos do que o módulo da massa final menos a inicial dividido pela massa inicial. Então, nós vamos calcular, né, fazer esse cálculo, né, usar as massas, né, massa inicial, cadê? Primeiro a gente pode calcular, né, a massa inicial. Então, nós vamos fazer a soma desses dois elementos. Vamos encontrar 5,03 unidades de massa atômica. E a massa final, né, a soma desses elementos aqui. E vamos ter o valor de 5,012 unidades de massa atômica. Então, essa variaçãozinha de massa, né, vai ser de 0,018 unidades de massa atômica. Então, a gente só divide, né, esse parâmetro por massa inicial, né, que nós vamos ter, então, a taxa de massa perdida, que é só 0,4%, que é a resposta. Aí, né, no item 2.2, considerando que toda a massa do Sol seja composta, né, por esses isótopos de hidrogênio, e que o ciclo PP é a única reação, né, que ocorre até esses isótopos se esgotarem. Então, nós teremos aqui, cadê a massa convertida em energia, né? Qual a massa que seria convertida em energia? Como a gente calculou, né, no item anterior 0,4%, a gente só precisa pegar esse 0,4% e multiplicar pela massa total. Então, nós temos aqui a massa total, nós temos aqui a taxa. Encontramos que cerca de 8 vezes 10 a 27 quilogramas vão ser, né, perdidas, né, ou seja, transformados em energia. Então, essa seria a resposta. Aí ele menciona aqui, né, utilizando aquela equação de Einstein, né, que é energia igual a massa vezes C ao quadrado, e pede para fazer, então, a conversão disso aqui para energia. Então, 7 vezes 10 a 43 joules. Isso aqui é bastante energia. Acho que é isso, então, né? Conseguimos dar uma visão geral aqui do item. E agora a gente, então, já se ninguém tiver nenhuma dúvida, né, a gente vai para a próxima fase, próxima parte, né, daqui da mentoria. Tivemos a aula, tivemos a listinha de exercícios. E vamos, então, ver uma questão extra.
vai ser o mesmo esquema, né, anterior, né? Nós vamos mostrar aqui para vocês, né? Vocês tirem print aí, assim que puderem. E vamos criar as breakout rooms, liberar vocês, e vocês vão tentar resolver elas, essa questão no caso, nesse intervalo de tempo. Aí na volta a gente confere a solução direitinho e tira qualquer dúvida que tiver restante. Conseguiu criar o breakout room aí, Iago? Sim, sim. Galera, usando a experiência de vocês nas últimas mentorias, qual o número que vocês acham que fica bacana em cada breakout room? Vocês acham que é bom ter mais gente, ter menos gente? Se puder falar um número exato, tipo 6, 5, 4, 2. Para eu ter uma ideia para poder criar aqui o melhor breakout rooms para vocês. Eu acho uns 4 bom. Show. Obrigado pelas respostas. Vou criar aqui agora. Então, vão ter 2 grupos com 4 pessoas e um grupo com 3. E se qualquer coisa muda depois, até daqui a pouco. Vocês já devem estar recebendo aí o aviso das breakout rooms. Ah, não, pera. Agora sim. Aí daqui 10 minutinhos a gente chama você de novo. Então já. Voltou todo mundo, né? E aí, pessoal, o que vocês acharam aí da questão? Conseguiram resolver? Chegaram a algum resultado? Não concluíram. Beleza, o pessoal da sala 1 conseguiu? Um pouquinho complicado. Uma A gente questãozinha. tinha conseguido achar a fórmula, ia começar a conta, daí fechou a sala. Mas a gente conseguiu chegar pelo menos na definição. Ah, da hora, da hora. Perfeito, então. Tá, vamos dar uma olhada aqui então, né? Então, a questão, né? Suponha que existam 2 estrelas da sequência principal, a estrela A e B. A estrela A tem a temperatura, né, de 10.000 kelvins e a estrela B tem 5.700 kelvins. A razão do raio das estrelas de A para B é 3:2. Qual a diferença de magnitude absoluta entre as 2 estrelas? É a diferença entre magnitude absoluta. Então, vamos lá. A resposta, né? 3,32, mas acabou que ninguém chegou, então vamos lá dar uma olhada, né? Então, se a gente pagar, então, primeiro pela lei de Steph-Boltzmann, né, a gente vai comparar suas luminosidades. Né? A gente faz a razão entre elas e vamos encontrar, então, o fator de proporção entre os raios e as temperaturas. Nós temos a temperatura, nós temos a razão dos raios, então nós temos a diferença, né, de luminosidades, ou seja, 21,3 vezes maior a luminosidade de A em relação a B. Então, nós vamos fazer um segundo processo, né, de então fazer a comparação da magnitude absoluta de cada estrela. Então, vamos comparar a magnitude absoluta de B com a de A, então B menos A, igual, né, 2,5 log de suas luminosidades. Quando a gente compara magnitude absoluta com absoluta, a gente pode utilizar essa relação direta, tá? A gente, no log, né, utilizar, então, a razão de suas luminosidades. Então, acaba sendo só substituição, né, desse valor agora, desse 21,3. E vamos encontrar, então, que essa diferença, né, de magnitude é de 3,32, né, unidades de magnitude. Isso, só a diferença. É a diferença que a A gente gente sempre estava precisa querendo. calcular a aparente para depois pegar a absoluta. Não vi a pergunta. Pode repetir, por favor? A magnitude, para a gente conseguir calcular, tem que sempre pegar a aparente para depois fechar o resultado e ir para absoluto. Não necessariamente depende dos dados que a questão te dá, tá? A questão pode te dar que tu precise fazer isso, mas tem vezes que os dados são suficientes para nem precisar pensar na magnitude aparente. Então é interessante saber como é que funciona nessa relação para saber se de fato na hora vai ser tipo necessário ou não.
Nesse caso, né, uma das questões a gente não precisou, né, do uso da magnitude aparente. Tanto que a gente só usou, né, a diferença das absolutas. E é isso, né? A questão morreu. Ficou claro para vocês essa soluçãozinha? Alguma dúvida? Quando os outros estão fazendo, sempre fica claro para mim, mas quando eu tento fazer, é um pouco diferente a história. Ah, normal, normal. É sempre assim. Com o tempo vai ficando mais claro e bem mais de boa. Perfeito, então, galera. Acho legal, então, que vocês tenham aproveitado aí, né? Tirado as dúvidas e tal. Né, então, a próxima mentoria, então, fica para... Hoje é quinta, né? Quinta. Aí vai ter a aulinha de amanhã, né? E logo em seguida, né, o simulado na sexta. Para vocês chegarem bem preparados, né? Lá na prova. Exatamente. Então, só lembrando todo mundo, todos os gabaritos que nós mostramos aqui hoje das listas de exercícios já estão liberados no Notion, bem como o roteiro da mentoria de hoje. Eu acredito que ah, até hoje de noite eu consigo fazer o upload para o YouTube, se for o caso. Eu vou mandar para vocês no e-mail de amanhã, junto com a aula, avisando que essa mentoria já foi postada no YouTube. No mais, é isso. Amanhã vocês terão aula de Sistema Solar e História, uma aula bem mais tranquila. Não tem nenhuma conta, nem nada do tipo, mas conceito mesmo, né? E é isso. Bons estudos e até a próxima. Tranquilo. Boa noite aí, pessoal. Lembrem de, se tiverem dúvidas, né, vocês podem utilizar o Discord.